como escolher ações de dividendos. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando sempre o que a gente chama de raízes, que são os aportes, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou o Diego Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, seja bem-vindo a esse vídeo aqui. Lembrando, esse vídeo aqui é uma continuação de ontem da nossa live, que era como escolher as estoques de dividendos. Para isso eu mostrei lá uma estratégia. Se você ainda não viu, vê o vídeo de ontem lá, se tiver interesse em estoques. Se não, eu vou dar uma revisada aqui também nesse vídeo aqui. Então vamos lá. E aí, sempre lembrando que não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que a gente vai falar aqui. A gente vai mostrar uma estratégia, é uma questão educacional que está envolvida aqui. Então vamos lá entender melhor essa questão. Primeiro tem que lembrar lá, como eu falei ontem, falei sobre as ações de valor e ações de crescimento. Aqui na Symmetry a gente tem um foco, através de uma solução quant, em encontrar as ações de crescimento, apesar de você também utilizar essa mesma ferramenta para apoio na decisão das ações de dividendos. Mas ontem eu mostrei lá uma estratégia bem simples mesmo, em que você mesmo pode utilizá-la, se assim você achar interessante, tanto para os estoques quanto para as ações brasileiras que a gente vai falar hoje. Para isso lá, entendendo que a gente vai falar sobre ações geralmente que vão ter característica de valor, que seria o dividend yield alto, o preço sobre lucro baixo e o preço sobre o valor patrimonial também baixo. Assim como está aqui nesse resumo que eu fiz ontem sobre a estratégia, né? No caso a gente estava falando sobre estoque de dividendos e agora a gente está falando sobre as ações de dividendos. E a estratégia que eu fechei lá com vocês é exatamente essa aqui, né? Dogs of Dow. Na verdade, Dogs of the Dow. Que seria uma tradução, seria os cachorros do Dow, né? Lembrando que o Dow está se referindo a exatamente o índice Dow Jones lá dos Estados Unidos, que são 30 top empresas lá dos seus setores negociadas lá na Bolsa Americana. Só que o problema que vai surgir aqui nas ações de dividendos, né? Aqui no Brasil a gente não tem o Dow Jones, obviamente o Dow Jones é lá dos Estados Unidos, mas a gente também tem índices de referência aqui no Brasil, através da B3. Então você pode, de repente, utilizar esses índices para apoio nessa estratégia. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui, foi exatamente isso. Usando os dados que eu baixei lá do TradingView, eles podem estar desatualizados. Essas carteiras, tanto do Ibovespa quanto do IBRX50, que eu vou falar aqui, elas são atualizadas frequentemente. Daí, então, pode haver alguma mudança. Então, vamos entender aqui como é que ficou aqui através da planilha. Só para fins de comparação, né, lembrando lá que ontem a gente falou dessa planilha aqui, em que a gente pegou lá as 10 primeiras empresas com maior dividend yield. Né? Essa é a estratégia do Dogs of Dow, pegar o índice, ordenar pelas que pagam mais dividendos, né? Ou seja, do maior para o menor, e aí você pegaria essas 10 primeiras, bem simples. A cada início do ano você vai repetir esse processo. Obviamente pode haver troca de ações, né? No próximo ano, de repente, as ações que estão aqui podem não ser mais essas aí, tá? Então aqui a gente investiu aqui no total, na simulação, né, $1 milhão, que daria 36.515 dólares por ano, né? Isso aqui, fiz a continha lá, dá em torno de quase 17 mil, né? Considerando o dólar hoje, vamos considerar o dólar a 5,5? 5,5 vezes 36.515 dá 200 mil reais por ano, dividido por 12, 16.736 reais mensalmente, né? Se você investir $1 milhão. Claro, muita gente não vai ter esse $1 milhão para investir imediatamente, mas ela pode construir, você pode construir esse portfólio ao longo de um período, né? Seja lá o período que, dependendo do aporte, que é uma das raízes que a gente considera aqui no nosso plano 5, então aí você vai construindo esse portfólio, de repente, para chegar, de repente, até esse $1 milhão, que daria uma boa aposentadoria em torno de 16 mil reais mensais, lembrando que apenas considerando aqui dividendos. Você pode também construir, de repente, um portfólio com ações de crescimento, em que essas ações de crescimento, de repente, lá no futuro, podem ser convertidas em dividendos ou em algo menos arriscado ainda, como tesouro direto ou bonds americanos. Mas enfim, voltando à questão toda aqui, e aí eu fiz a simulação, para isso eu considerei aqui o Ibovespa primeiramente, a gente vai comparar o Ibovespa com o IBRX50, que é um outro índice das 50 empresas que seria mais próximo do Dow Jones. Elas têm uns requisitos mais apertados, vamos dizer, para entrar ali naquele grupo das 50 mais, lá no IBRX 50. Consequentemente, os resultados vão dar uma diferençazinha.
Aqui no Ibovespa, essas aqui são as ações do Ibovespa. Se você não sabe quais são as ações do Ibovespa, você também pode ir lá no site da B3. Lá no site da B3 você vai encontrar facilmente. Mas, voltando aqui à questão, eu tentei preservar exatamente aquele $1 milhão investidos e aí dar essa quantidade de ações de 22.500 ações para cada uma, dividir igualmente. Essa estratégia tem que ser feita, né? Tentar dividir igualmente, mas em termos de valor também, tá? Aqui eu peguei em termos de quantidade só para facilitar o meu cálculo. Aqui no total deu exatamente os 5 milhões e pouco, né? Que exatamente equivale a $1 milhão. E aqui, mais de 366 mil reais. Para ter uma ideia, né? Vou fazer o cálculo aqui para ver quanto é que daria por mês. Aqui daria 30 mil reais. Daí você pode concluir aqui, Edgar, então quer dizer que aqui seria melhor usando essa estratégia do que investir lá no exterior, né? Você tem que tomar muito cuidado. Se está pagando mais, possivelmente você tem um risco maior. A gente nunca pode esquecer da relação que a gente chama aqui risco-retorno. Eu volto a falar isso frequentemente aqui no nosso plano 5, exatamente para você que é investidor iniciante, até mesmo investidor que já está há um tempo, mas não leva em consideração a questão risco e retorno, é exatamente que quanto maior risco, a tendência é maior retorno. A tendência, né? Não necessariamente vai ser uma regra absoluta. Então aqui funcionou, peguei o Ibovespa, as 10 tops mais ações, lembrando que essas ações podem se modificar ao longo do período aí, né? A gente tem aqui a Copel, CPFL, Qualicorp, Ecorodovias e aí vai, né? Todas elas aí são as que mais pagaram dividendos. Para você ter uma ideia aqui, ó, a primeira deu 13,38%, que é a Copel, tudo na faixa de 10%. Lembra que eu falei ontem, né? No caso das ações americanas, a mínima foi em torno de 2,6%, a máxima em torno de 5% de dividendo, uma coisa bem menor do que comparado a isso aqui que a gente está vendo aqui no Brasil. Mas eu vou mostrar agora para vocês através do IBRX50, que é um outro índice mais restritivo aqui das ações. Aqui eu peguei da Wikipedia, né? Você pode olhar lá os critérios do IBRX50 aqui, né? Tem algumas coisas interessantes que vão exatamente garantir uma restrição maior ali nas ações. Elas devem estar entre as 50 melhores classificadas em seu índice de negociabilidade. As ações devem ter sido negociadas pelo menos 80% dos pregões. E aquele último critério ali também interessante, que é exatamente para ações que não estejam em recuperação judicial, processo de falência, né, situação especial, ou ainda sujeitas a alguma suspensão feita lá na B3. Mas enfim, aí restringe mais, consequentemente a gente vai ter resultados diferentes. Então os resultados aqui já com o IBRX50, lembrando que isso aqui pode modificar no momento que você está vendo aqui. A gente tem aqui agora essas 10 maiores empresas aqui, que seriam negociados aqui, fechando com a BEV. E olha aqui o que aconteceu exatamente com os dividendos. Caíram bastante, né? Ficou mais próximo daquele nível lá das ações americanas, né? Das estoques americanas. Ali no topo ainda deu bastante, em 7,26% de dividendo. E aqui a última ficou em torno de 2,85%. Ainda é pouco, né? Comparado àquela do Ibovespa, mas ainda é um valor razoável. No total vai dar diferença aqui. Também tentei preservar ali o $1 milhão, que em reais seria pouco mais de 5 milhões e 400 mil dólares, 5 milhões e 400 mil reais. Então, pegando esse valor aqui, vamos ver como é que vai ficar, né? Então, a gente vai pegar aqui, dividir por 12, aí fica 15.452, mais próximo daquele valor lá das estoques americanas. Então, a gente pode observar exatamente isso, diminuir o risco, obviamente não zera risco com o IBRX50, mas também diminui o retorno. Regra aí para todo investidor entender que sempre vai haver essa relação risco-retorno, para você estar consciente exatamente disso, para que lá no futuro, quando você estiver recebendo seus dividendos mais altos, ou o crescimento patrimonial mais alto, você tem que entender essa relação de risco-retorno. Tomou mais risco, a chance é de que você vai ter um maior crescimento. Vai enfrentar mais volatilidade também, coisas desse tipo ao longo do processo. Nunca a gente pode esquecer dessa relação risco-retorno. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é um complemento do vídeo de ontem, né? Eu adaptei a estratégia Douglas Vidal exatamente aqui aplicada no Brasil, né? Só que aí seriam o Douglas Ibovespa, né? IBRX50 nesse caso. Aí, se você gostou, não esqueça de deixar um like, deixa aqui um comentário, compartilhe com seus amigos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.